Bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Estamos vivendo um momento atípico, então a gente vai precisar ter uma interação maior, né? Via internet, principalmente, creio eu que pelo WhatsApp, onde a nossa comunicação ela fica bem melhor, né? Vamos recapitular, primeiramente, alguns pontos que já vimos anteriormente nas aulas passadas, só que alguns alunos não tiveram oportunidade de ver, certo? Então, vamos começar com os elementos pré-textuais. Bem, para a elaboração do TCC, nesse primeiro momento, nós iremos precisar de não todos, apenas alguns elementos, né, para o desenvolvimento do trabalho. Alguns elementos que são obrigatórios nessa primeira parte, que é o pré-projeto. Então, o que seriam esses elementos? Nós precisaremos da capa, né, folha de rosto e o sumário. Anteriormente eu havia pedido para vocês o resumo e o abstract, apenas para que vocês entregassem a mim. Então, o resumo e o abstract, eles não vão na versão da banca, não nesse primeiro momento. Eles irão apenas na versão final do TCC, tá certo? Bem, em relação à capa, a capa do trabalho, ela vai te permitir identificar o teu trabalho, né? Identificar quem é o autor do trabalho, do que se trata aquela monografia, e também você vai apresentar a instituição que você faz parte, né, daquela monografia. Então, a capa do trabalho é muito importante. Vamos ver como é que a gente tem que organizar a capa do trabalho. Primeiramente, nós temos que colocar o símbolo da instituição. Eu percebi que alguns alunos que me enviaram, em alguns trabalhos, o símbolo estava um pouco menor, ou eles estavam um pouco abaixo, né? Então, eu gostaria que vocês colocassem disposto dessa forma que eu estou mostrando agora para vocês, tá certo? Nem tão pequeno, nem tão grande, bem centralizado, tá bom? Bom, após colocarem o símbolo da instituição, vocês colocarão o nome da instituição por extenso, né? E bacharelado em biomedicina e o ano em que vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Em relação à formatação, as primeiras letras desse pequeno texto, elas são maiúsculas, a fonte é em Arial, né? Tamanho 14 e negrito, certo? Após esse primeiro momento, vocês vão colocar o nome dos autores. Lembrando que o nome dos autores devem vir em ordem alfabética, tá bom? Não levando em consideração quem fez mais ou quem fez menos do trabalho, apenas a ordem alfabética. Em relação à formatação dos nomes dos autores, a primeira letra do nome e dos sobrenomes, ela vem em maiúsculo, seguido de fonte Arial, o tamanho é 14 e também é em negrito, tá certo? E então, após isso, vocês colocarão o título do trabalho. O título do trabalho é muito importante. Então, tem que ser um título conciso, né, que não seja muito grande e que dê para aquela pessoa, aquele leitor que for pegar o seu trabalho, entender sobre do que você está falando. Então, tem que ser um título de forma direta, né, e que você consiga alcançar, né, aquele leitor. Então, em relação ao título, você vai colocar as primeiras letras em maiúsculo, a fonte Arial. Aí, em relação ao tamanho da fonte, já é um pouco menor. Então, o tamanho é 12 e vai estar tudo em negrito, tá bom? Alguns alunos, eles têm subtítulo. Em relação ao subtítulo, as letras são em maiúsculo, tá certo? Bom, após isso, você vai identificar qual é a cidade que você está fazendo. Então, nós colocaremos Belém, Pará e o ano em que nós estamos fazendo, 2020. A primeira letra dessa informação é em maiúsculo, a fonte é Arial e o tamanho também é tamanho 12 e tudo ficará em negrito. Tá bom? Essa é a organização da capa do trabalho. A capa do trabalho é um elemento obrigatório, tá? Que tem que ser organizado dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Bem, a folha de rosto, ela vai permitir, assim como a capa, né, a identificação do seu trabalho, né? Ela vai permitir também que você coloque a instituição
que você está fazendo, né? Que você participe, que está dando a oportunidade de você realizar esse trabalho, só que ela vem com um elemento diferente, que na folha de rosto você vai colocar o nome do seu orientador. E se você tiver, você coloque também o nome do seu co-orientador. Bem, então percebam que aqui na folha de rosto nós não teremos mais o símbolo da instituição na parte superior da folha. Nós teremos ainda os nomes dos autores, né, que estará em ordem alfabética, como nós já havíamos comentado, o título e a seguinte caixa de texto, dizendo: trabalho de conclusão de curso, né, é apresentado como requisito parcial, porque nós ainda estamos no pré-projeto, para a obtenção do título de bacharel em biomedicina. E aí, logo após isso, você vai colocar o nome do seu orientador. É importante frisar que alguns alunos não estão colocando qual é a titulação do orientador, e isso é importante. Então, você tem que colocar se ele é doutor, se ele é mestre, se ele é especialista, tá certo? Porque o leitor vai identificar, né, a especialização, a especialidade do seu orientador e co-orientador. Em relação a essa informação, nós teremos que colocar um recuo de 8 centímetros, tá? Usando a fonte Arial e o tamanho 10, tá bom? Então, já é uma fonte menor que vai diferenciar o seu trabalho. Em relação ao resumo e ao abstract, como nós havíamos conversado anteriormente, esses dois elementos seriam apenas para que vocês entregassem a mim e não à banca. Então, eu levei em consideração, né, os alunos que fizeram e me entregaram, só que nesse primeiro momento, a gente não vai precisar do resumo e do abstract no pré-projeto, tá bom? Então, era só para que vocês pudessem entregar a mim e também para a gente fazer aí uma experiência, né, para a gente conseguir, se a gente ia conseguir ser sucinto no que a gente estava querendo passar para quem pegasse e fosse ler o nosso trabalho. Agora, um elemento muito importante é o sumário. Através do sumário, o leitor ele vai conseguir acompanhar tudo o que você colocou no seu trabalho, todos os pontos que você abordou. Então, a organização do sumário é muito importante, tá certo? A numeração é importante, tá? E ela vai de acordo com as principais divisões e seções que você for colocar no seu trabalho. O sumário ele é necessário apenas para esses trabalhos em quais a gente vai ter essas divisões, né? Onde a gente vai poder fazer essas seções divididas. Então, quem pegar o seu trabalho, né, vai ter a facilidade de localizar um determinado assunto, né? E esse sumário, ele vai ser de acordo com a norma da ABNT, tá bom? E é importante também deixar claro que no tópico referências, ele não vem enumerado, tá? Somente vai aparecer a paginação da localidade. Então, se o tópico referência ele estiver na página 15, lá no meu sumário só vem escrito referências, página 15. Eu não vou colocar a numeração na frente, tá bom? Vários trabalhos que vieram para eu corrigir tinham a numeração na frente da referência. E ela não é necessária, a gente não coloca a numeração na frente da referência. Então, aqui vamos seguir um exemplo de sumário. Então, aqui eu tenho no primeiro momento a seção primária. Essa seção primária ela vai ser correspondente ao texto principal. Então, nós começamos com a introdução. A introdução do trabalho não é preciso você nem fazer tão grande e nem tão pequeno, tá bom? O indicado é que seja em 1,5 folha, para que não fique uma leitura pesada. Então, a introdução é para que você conte um pouco do seu trabalho, como se fosse um resumo expandido. Então, nele você vai dizer sobre o que você está falando, né? Qual a importância do que você está falando, como você vai fazer isso, qual é o objetivo do seu trabalho e as principais conclusões que você quer chegar. Então, 1,5 folha de introdução já é o suficiente,
tá bom? Então, em relação à seção secundária, ela já vai ser uma subdivisão lá da seção primária. Então, você pode colocar aí, por exemplo, a sua justificativa, o seu objetivo, tá bom? É só um exemplo mesmo. Em relação à formatação, a seção secundária, ela já vem com letras maiúsculas, porém sem negrito, tá bom? A seção terciária, ela já vai tratar também de um subitem, né? Uma divisão dentro da seção secundária. E então ela vai ser negrito e com as iniciais em maiúsculo. E a seção quaternária, ela vai aparecer dentro da seção terciária com as iniciais em maiúsculo e sem negrito. A seção quinária já é uma seção que ela não é muito utilizada. Então, notem que há diferença em relação à escrita, né? Tanto da seção primária quanto da seção secundária. Então, isso é importante vocês se adeterem a esses detalhes, tá bom? Que alguns trabalhos não tinham. Eu sei que a gente está no começo, essas dificuldades elas vão aparecer, então eu vou tentar de uma forma bem legal para que a gente consiga suprir, né, todas essas dificuldades e que a banca pegue um trabalho de qualidade. Só atentem a detalhes. Os trabalhos eles estão bons. São alguns detalhes que têm que ser levado em consideração. Olhar o trabalho com calma para que saia um trabalho bem legal. Então, em relação à pesquisa científica, vamos começar agora falando dos elementos textuais. A introdução do trabalho, ela é fundamental, ela é muito importante para que o leitor entenda o que você está fazendo. Então, a introdução, ela deve apresentar um enfoque breve, né? Você não vai colocar muita coisa na introdução, tá? Não vai colocar 4 folhas de introdução. A introdução, ela vai incluir informações sobre a relevância do trabalho, como nós conversamos, e qual é a relação do seu trabalho com outros estudos. Tem outros estudos falando sobre o mesmo tema que você está falando, né? É importante colocar na introdução, mesmo porque você vai usar todas as referências que você utilizou na sua introdução, você vai utilizar na discussão do seu trabalho. Então, seria interessante você colocar autores, né, que coloquem as mesmas informações que você quer colocar, né, que mostra a mesma importância que você quer dar ao seu trabalho, tá? E o objetivo do seu trabalho. Bom, então aqui nós vamos pensar no porquê, né? O porquê de expor essa pesquisa de forma ordenada e objetiva sobre esse assunto. Através da introdução, você vai conduzir o leitor no caminho do assunto, né? Então, como eu falei, é um resumo expandido, onde aquele leitor vai ter a visão geral do seu trabalho, tá bom? A apresentação do tema, você deve fazer logo no primeiro e no segundo parágrafo. Então, sobre o que eu estou fazendo, né? Sobre o que eu quero falar do meu trabalho. Qual é a epidemiologia desse trabalho? Então, no primeiro e no segundo parágrafo, eu já tenho que colocar essa informação importante. Você deve expor o cenário, né? Se eu vou falar sobre, por exemplo, agora o coronavírus, qual é o cenário? Qual é a epidemiologia? Se eu for falar sobre coqueluche, qual é a epidemiologia da coqueluche? Qual é a importância de eu fazer uma análise na água de uma comunidade? Qual é o cenário? Muita gente é infectada, muita gente apresenta alguma doença quando vai fazer a ingestão dessa água, então você vai envolver ali o leitor mostrando o cenário, tá bom? É indicado também você conceituar o tema do estudo, então você tem que desenvolver um texto claro, né? Que seja coeso e conciso, onde o leitor não tenha dificuldade de entender aquilo que você está querendo passar. Tá certo? E também é importante que você use as suas palavras. Não é legal que a gente faça a PUD, né? Porque a PUD já é uma citação da citação. Então, você pode ler, entender o que aquele autor está querendo falar, e aí você escreve, então, com as suas próprias palavras. Então, a introdução, ela vai expor o objetivo do estudo de maneira rápida,
né? Ela vai mostrar quais são os métodos que você vai utilizar para conseguir alcançar aquele objetivo, quais são os resultados que você espera com a sua pesquisa, e você pode também colocar uma conclusão, como, por exemplo, um resultado esperado. Eu tenho um pré-projeto, mas se eu alcançar esse objetivo, o que eu vou conseguir? Então, você pode colocar em forma de resultados esperados, tá certo? Em relação ao referencial teórico, aí sim a gente já vai conseguir fazer uma exposição melhor do trabalho, porque eu vou conseguir detalhar, né, diversos itens dentro do meu trabalho, mostrando então informações bem importantes e de uma maneira mais longa. Então, eu vou mostrar para o leitor todas as sub-áreas, né, de importância dentro daquele meu assunto. Para onde se quer ir, né? O que eu quero fazer? Quais são os resultados que eu posso conseguir com a minha pesquisa? Quais são os limites da minha pesquisa? Toda pesquisa tem seu limite. Eu tenho diversos vieses, né? Que são elementos que podem alterar o meu resultado, onde eu tenho que deixar bem claro isso, né, para o meu leitor. Então, é importante lembrar, né, que a elaboração de perguntas sobre o tema que você vai fazer, ela é importante. Então, essas perguntas que você pode fazer até para você mesmo na hora da elaboração do seu trabalho, ela vai poder oferecer a possibilidade de investigar o tema que você escolheu, tá bom? Então, após eu ter escolhido o meu tema, né, o referencial teórico, ele vai garantir o sucesso da minha pesquisa. Então, através do referencial teórico, eu vou delimitar a minha metodologia de forma minuciosa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou esclarecer como será feita a metodologia. Eu vou fazer um trabalho experimental, então de que forma eu vou fazer esse trabalho experimental? Eu vou precisar de quê? Né? Eu vou precisar de amostras biológicas? E quantas amostras biológicas eu vou precisar para alcançar aquele meu objetivo? Eu vou fazer um trabalho com referências bibliográficas, um trabalho informativo. Então, quantos artigos eu vou pesquisar? Quais as bases de dados eu vou pesquisar? Tá bom? Então, delimitar a metodologia, ela vai levar ao sucesso do seu trabalho. Principalmente para os alunos que vão querer submeter o comitê de ética. Então, a metodologia ela é importantíssima para que o comitê de ética aprove o seu trabalho. Alguns questionamentos podem surgir diante da produção do referencial teórico, que é muito importante para você delimitar o seu estudo, que são: o que eu vou investigar e solucionar, né? No que a minha pesquisa ela vai contribuir em relação ao meio acadêmico, em relação à comunidade, né? E é necessário que eu utilize palavras que sejam pesquisadas rotineiramente, né? Então, são palavras-chave, eu posso utilizar acrônimos, né? Para dar importância ao meu trabalho. Esse trabalho, ele é factível? Ele é possível de ser feito? Né? Isso são os questionamentos que nós vamos fazer a nós mesmos. Esse trabalho, ele é interessante? Né? Ele é inovador? Ele é ético? Eu estou dentro da legalidade? E ele é relevante para a sociedade, para o meio acadêmico, para a comunidade? Então, esse é um acrônimo que a gente usa, né, para responder algumas questões que vão mostrar se o nosso trabalho realmente é importante ou não. Em relação aos objetivos, né, você fez toda a sua introdução, você fez o seu referencial teórico e você mostrou tudo que está relacionado ao seu trabalho. Então, qual é o seu objetivo? Né? O objetivo ele vai definir o que você quer alcançar com o desenvolvimento daquela pesquisa. Quais são os resultados que eu espero? Certo? E para isso nós vamos dividi-los em objetivo geral, né? Onde no objetivo geral eu vou apresentar o contexto aberto, então eu vou apresentar o contexto como um todo, né? Em relação ao meu trabalho. Ele vai indicar o que eu quero alcançar,
né? E normalmente ele vai sintetizar o problema da pesquisa. Então, eu quero saber quais são os tipos de micro-organismos que podem estar presentes naquela água onde eu vou fazer a minha pesquisa e o que eles podem acarretar à saúde daquela população que faz o consumo daquela água, tá bom? Então, o objetivo geral do teu trabalho. E nós temos os objetivos específicos. Em relação aos objetivos específicos, nós já vamos ter um detalhe minucioso, nós vamos levar o autor, né, a ter esse olhar minucioso sobre o problema que nós vamos estudar. Então, ele vai indicar os limites da pesquisa, né? Eles vão ser como se você estivesse expressando a sua metodologia de uma forma mais simples. Então, eu tenho aqui o objetivo geral é fazer a investigação, né, dos micro-organismos presentes ali naquela água. No meu objetivo específico, eu vou falar como eu vou fazer isso. Então, eu vou coletar amostras de água, né, ali daquela população. Eu vou fazer a busca desses micro-organismos no laboratório. Então, os objetivos específicos, ele já vai entrar com um pouquinho da metodologia. Notem que os objetivos, eles sempre começarão com o verbo. Então, eles devem sempre começar com o verbo no infinitivo, né? E esse verbo, ele deve levar o leitor a mensurar aquilo que você quer fazer, tá certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Esses exemplos, eles estão na cartilha e na aula que nós já havíamos tido, nós já havíamos conversado. Então, eu tenho exemplos de verbos, né, para determinar, para fazer compreender, verbos de aplicação, análise, de síntese e de avaliação. Então, alguns exemplos: apontar, descrever, aplicar, analisar, articular, né? E avaliar, por exemplo. Então, você pode utilizar todos esses verbos para começar a montar os seus objetivos, tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico. Em relação à justificativa, aqui você vai mostrar a importância do seu trabalho. Aqui você vai colocar autores que tiveram, né, um estudo semelhante ao seu e que encontraram resposta muito importante, tanto para o meio acadêmico quanto para a comunidade. Então, você vai justificar o seu trabalho. Aqui é importante você pegar estudos atuais, né, para mostrar, olha, o que está acontecendo em relação ao meu tema é isso, outros autores já encontraram esses pontos, então aqui você vai justificar, você vai dar peso para o seu trabalho. É importante ressaltar que todos os alunos que farão, né, o seu trabalho e precisarão do comitê de ética, a justificativa também é essencial, assim como a metodologia. Então, uma justificativa bem fundamentada, ela vai fazer com que o seu trabalho tenha muito mais chance de ser aceito, tá? Então, aqui você vai esclarecer o porquê e qual é a estratégia para elucidar, né, o problema apresentado. Então, a justificativa ela é o argumento que vai obrigar o leitor a pensar da mesma forma que você está pensando. Então, você vai mostrar para ele a importância do seu trabalho e ele vai concordar. Realmente, né, esse trabalho é importante por conta de todos esses aspectos que foram apresentados. Então, você tem que deixar claro, né, tudo que você quer apresentar, as propostas, né, a ideia do projeto e, como eu falei antes, a sua contribuição tanto para o meio científico quanto para o meio acadêmico. Ela vai responder algumas perguntas chaves, como: de onde nasceu a ideia do projeto, né? Por que esse projeto foi elaborado? Esse tema ele já é abordado por outros lugares, por outros pesquisadores, já é realizado em outros países? Quais os principais problemas do projeto, né? Que esse projeto pretende ajudar, na verdade? O que esse projeto pretende esclarecer? Por que o meu projeto é importante? Será que se eu estiver investigando micro-organismos existentes em transporte público, ele é relevante para a sociedade? Ele pode fazer com que haja algumas infecções, né? Então, por que ele é importante?
o que a comunidade acadêmica vai conseguir com o meu projeto? Eu vou ajudar outros estudos, eu vou ajudar a esclarecer, né, outros estudos, eu vou dar suporte para outros estudos. Ele apresenta uma inovação ou um diferencial do que o meu projeto vai se diferenciar de um que já está feito, né? Qual é o grande diferencial do meu projeto? Então, aqui na justificativa, você vai conseguir colocar de forma expositiva, simples e clara, todas essas respostas aqui, tá certo? Em relação ao material e métodos, você já vai mostrar como é que vai ser feito, né? De que forma eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então, eu vou utilizar um tempo verbal no futuro. Por quê? Porque eu ainda não realizei. Nesse primeiro momento, nós temos o pré-projeto. O pré-projeto ele vai para a banca dizer: não, tudo bem, o seu projeto ele pode ser continuado, né? Você pode dar continuidade ao seu projeto. Então, você ainda não realizou. Como você ainda não realizou, é necessário que você sempre use o verbo, né, no futuro. Né? Serão coletadas tantas amostras, serão realizadas pesquisas no banco de dados, serão feitas questionários, perguntas, então é sempre no futuro. Você deve escrever em tópicos, porque isso vai ajudar ao leitor, né, a se organizar ali quando estiver lendo o seu material e o seu método, então isso vai facilitar a compreensão do seu trabalho, né? Se for possível, já apresentar o delineamento da pesquisa e um esquema. Então, fazer ali um esquema de como será feito. Nós vamos coletar tantas amostras, após a passagem dessa coleta, nós vamos submeter essas amostras a tal processo, depois desse tal processo, vamos investigar tal coisa. Então, você pode fazer um desenho, né, ou um fluxograma, para ir guiando o seu autor, para ir guiando o leitor do seu trabalho, tá? Só que você não pode, né, tem que tomar cuidado para não repetir o conteúdo do esquema em forma de texto. Então, se eu fiz um esquema, eu já não coloco no texto, tá certo? Porque esse esquema, esse fluxograma, ele vem para facilitar, né, para que o leitor olhe o seu trabalho. Eu já sei o que ele vai fazer. Então, ele vai pesquisar tantos artigos em tal base de dados. Desses artigos, dessas bases de dados, ele vai tirar tantos artigos e ele vai tirar o quê, né? Qual é a delimitação do estudo dele? Então, eu posso fazer um fluxograma para mostrar isso. Então, eu não preciso colocar o nome do laboratório que eu vou fazer o meu trabalho, né? Nem o nome da empresa, porque isso também pode gerar um conflito futuro se você for querer publicar o seu trabalho. Algumas empresas, elas não gostam de ser citadas, principalmente quando o trabalho não mostra algo bom em relação a ela. Então, evitem citar, eu vou fazer a minha pesquisa em um laboratório do fulano de tal. Não, você pode colocar. A pesquisa será realizada, né, com amostras de um laboratório da cidade de Belém, Pará, tá bom? Sem citar o nome da empresa. E você pode usar siglas de fácil entendimento e memorização, tá certo? Algumas siglas, por exemplo, como aproximadamente, né? Que é conhecido internacionalmente. Então, você pode utilizar essas siglas, como a sigla dos graus, né? Serão analisadas, as amostras serão analisadas a temperatura de tantos graus. Então, são siglas que são conhecidas, né, internacionalmente. E em relação ao cronograma de atividades, ele vai mostrar para o teu leitor, né, principalmente nesse momento para a tua banca, todas as tarefas que vocês terão que cumprir e também o período em que vocês cumprirão essas tarefas. Então, a gente não pode fazer algo muito extenso onde a gente não vai conseguir cumprir, tá bom? Então, ele vai informar a data de início e o fim, né? E qual a relação de dependência desses tópicos que tem no seu cronograma. Então, por exemplo, eu vou fazer no primeiro momento o escopo do projeto. Então, eu vou fazer a delimitação do tema, certo? Eu vou fazer a revisão bibliográfica. Já é o primeiro momento.
Então, eu vou elaborar a estrutura analítica desse projeto, né? Quais são as estruturas a ser executadas, né? Quais são as mais fáceis, que elas serão as primeiras, pesquisa bibliográfica, organização de toda essa pesquisa, né? Separar em atividades de nível macro e nível micro, né? Porque você vai ter mais facilidade. E você vai incluir tudo que deve ser feito e em quanto tempo vai ser entregue esse cronograma, esse seu trabalho, tá bom? Então, você vai fazer uma listagem de tudo que você vai fazer. Eu vou precisar pesquisar, depois eu vou organizar, né? Depois eu vou coletar os dados. Depois de coletar os dados, eu vou fazer a minha conclusão. Então, tudo isso vai ter que estar lá no seu cronograma. Qual é a interdependência dele? Será que eu consigo fazer a minha justificativa sem ter feito a minha pesquisa, minha revisão bibliográfica? Não. Então, uma coisa vai depender da outra. Tá certo? E o tempo estimado em que cada uma dessas atividades vai acontecer. No mês de março eu vou fazer tal coisa, no mês de abril eu já vou fazer outra coisa, no mês de julho eu já vou fazer outra coisa. Por quê? O seu cronograma ele deve mostrar o início e o fim do seu trabalho. Então, dentro de um ano, que é o período onde nós temos para fazer o TCC, tudo tem que estar de acordo, né, com o tempo que você tem, tá bom? Então, você vai determinar, né, de acordo com o tempo que você tem, o que cada também seu colega vai fazer, se você estiver fazendo em grupo ou em dupla, tá bom? Considerar também os intervalos entre uma atividade e outra, tá? Essa medida vai preparar toda a sua equipe e até você mesmo, se estiver fazendo sozinho, para a elaboração do seu cronograma. Então, agora a gente vai construir esse cronograma. A construção do cronograma ela pode ser feita através do Excel, né? O Excel comum, você vai ali colocar todos os passos do seu trabalho e você vai colocar ao lado o período do seu trabalho. Geralmente a gente divide em meses, porque você só tem um ano para fazer, então você pode colocar de janeiro a dezembro. E aqui tem um exemplo, né, de cronograma, onde ele vai mostrar a atividade. Então, aqui ele está mostrando a reformulação do projeto ou a formulação do projeto, né, a leitura da bibliografia, a coleta de dados, a análise, a elaboração, né, a redação do texto. Então, ele coloca todas as atividades e coloca quando ele vai fazer essas atividades, quando essas atividades acabarão. Aqui eu tenho um outro modelo, né, de cronograma, onde ele vai fazer o levantamento de dados, montagem do projeto, tratamento dos dados. Então, ele marcou tudo o que ele já fez. Então, é importante que vocês marquem, né, antes de entregar para a banca, tudo o que vocês já fizeram e deixem livre o que ainda vai faltar fazer, que no caso já é para a entrega final do projeto. Tá certo? Então, o cronograma ele é muito fácil de fazer, você pode fazer ele numa planilha do Excel. E é muito importante ter no seu trabalho para que o avaliador, né, ele saiba tudo que você vai fazer e o tempo que você vai levar para fazer. Então, tem diversos tipos de cronograma, mas nós utilizaremos um desses 3 métodos aqui. Esse outro tipo de cronograma, ele já é um cronograma mais elaborado que a gente pode utilizar quando a gente estiver fazendo a nossa apresentação, tá certo? Bom, então a nossa aula ela foi até aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, direitinho. Os trabalhos que me foram entregues, alguns estão muito bons, alguns pequenos detalhes precisam ser melhorados, né? Prestem atenção em relação ao ponto final. Algumas pessoas estão colocando o ponto final antes do final. Isso é um detalhe muito importante, né? Você ter um cuidado com o seu trabalho. Evitem fazer textos muito grandes, parágrafos muito grandes. Então, tente ser conciso, né? Junte aquela sua ideia e passe de uma forma clara para o leitor, tá certo? Coloquem referências mais atuais. Tá? Coloquem mais referências, deem suporte para o trabalho de vocês. Eu sei que em alguns trabalhos é um pouco difícil encontrar referências, mas é necessário que vocês encontrem referências atuais, tá? Principalmente quando a gente for falar de epidemiologia, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui
e até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou então pelo WhatsApp. Muito bom dia e eu espero que continue dando tudo certo, que logo mais isso tudo vai passar.